Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre conta com a participação de um especialista renomado falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, está aqui ao meu lado a simpática e muito competente dentista biológica, doutora Elisângela Parron, que vai falar coisas que você talvez nem imagine sobre o tratamento de um dente. O tratamento de um dente, o cuidado com a boca, pode ter consequências e limites bem acima do que você já ouviu. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E nós estamos de volta ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Sempre, como eu disse, com um especialista renomado, um convidado especial que hoje, no caso, quem dá o prazer de trazer a companhia aqui é a doutora Elisângela Parron. Doutora, muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, eu que agradeço pelo convite. Doutora, e além desse belo sorriso, que já é talvez um outdoor do seu trabalho, né? Quem veja fala, não, vou me tratar com ela. Então já vira um outdoor. Eu quero que você, para quem não te conhece, se apresente, né? Fala um pouquinho do seu currículo, enfim, um resumo do seu trabalho. Tá. Eu sou cirurgia dentista de formação. Eu tenho 25 anos de profissão e durante esse período eu fiz algumas pós-graduações e isso sempre me levava a ver o ser humano como um todo. Foi o que me fez levar na odontologia biológica e ser pós-graduada em saúde integrativa, onde a gente consegue alinhavar e cuidar do ser humano como um todo mesmo. Então, para fazer essa entrevista, é claro, eu fiz uma pesquisa detalhada sobre você. E uma marca do seu trabalho é isso que você falou agora, saúde integrativa. Para quem não conhece, explica para a gente do que se trata essa filosofia. É uma filosofia dentro da medicina? Como é que é? A saúde integrativa, ela visa fazer exatamente ao contrário do que é proposto hoje, dividir o corpo por especialidades. Os especialistas têm, sim, todo o seu mérito, toda a sua competência naquela área, mas você não pode pensar que você é especialista de um tudo no meio de um nada. É verdade. Né? O braço não é sozinho, né? Isso. Por exemplo. Exatamente. A gente tem que entender que aquele corpo ele está compartilhado por especialidade, mas ele é íntegro em uma única pessoa. Então, a saúde integrativa, ela visa olhar o ser humano como um todo, não só a parte física, corpo, alma e mente. Como está a mente desse paciente? Como está a espiritualidade desse paciente? Como é que está o contexto de família que esse paciente vive? É isso. Seria até uma evolução da medicina que a gente conhece, a gente está acostumado? Seria uma evolução? Na verdade, não seria uma evolução, porque desde antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia para a gente, né? Para a gente não, porque eu não estava lá, mas ele já dizia, tem nos livros. Eu ia falar, tá ótimo pela idade, hein? Ele já dizia, né? Me diga qual é a sua doença, que eu digo qual dente você tem que tirar da boca para tratar a doença. Então, na verdade... Olha que legal, então o dente já era referência corporal, biológica. Sim, já era um marcador biológico. Marcador, bom esse termo. Bom, né? Diagnosticado naquela época. Na verdade, eu acredito que foi se perdendo pelo fato de a gente não ter tantos registros, né? Porque hoje a gente fazer uma busca, é fácil, você joga na internet e você acha rápido. Antigamente você não tinha como catalogar, juntar tudo isso, então acho que ficou um pouco mais difícil. E de uns anos para cá tem sido retomado, de uns 30, 40 anos para cá tem sido retomado de forma bem forte. E entre as várias definições que eu li e pesquisei sobre o assunto, diz aqui que é uma ligação, é um tratamento que inclui mente, corpo e alma. Isso mesmo. Porque a gente não pode, você usou aquela frase minha, né? O dente não chega sozinho no consultório, né? Ele chega num corpo que se conecta. Legal essa frase. Você gostou? Só para explicar, eu falei nos bastidores, antes do programa começar, nessa pesquisa eu li e me marcou muito essa frase. Daí eu cheguei aqui logo de cara e falei... Tem uma frase sua que me impressionou. A boca não chega sozinha ao consultório. Diz muito isso, né? Sim, e essa é a parte da saúde integrativa. Você conectar essa boca com esse sistema que está em equilíbrio ou desequilíbrio. Em geral, nós estamos em desequilíbrio, né? É verdade, né? Não tem jeito. Até pelo dia a dia, pela correria, ninguém se trata como deveria. Assim, acho que é até utópico pensar nisso, né? Olha, quando você fala em se tratar, a gente procura a fase 4, né? Eu digo assim que existe a fase do sensorial. Legal, né? você falar isso. Até para as pessoas entenderem mesmo. Muito o que bacana, é, né? didático.
Quando você pensa assim, eu acho que eu não estou bem hoje. Ah. Você não disse, eu estou com o pé doendo. Você disse, eu acho que eu não estou bem hoje. Esse é o sensorial. Tá. Né? Só que antes do sensorial, você ainda recebeu o energético. Né? Então, você discutiu, às vezes, em casa, às vezes no trabalho não foi legal. E aquela situação energética te levou para o sensorial. Que interessante, doutora. Depois do sensorial, você vai para o físico. Né? Realmente não tá bem meu joelho, ele está doendo aqui um pouquinho. E depois vai para a doença. Bem, não estou conseguindo andar, vou no médico procurar Na verdade, um tratamento. aí quando o sinal se evidencia, né? Isso. Mas é muito legal esse passo a passo que você descreveu, porque é um exercício de autoconhecimento. Sim. E nada é por acaso. Então, quando a gente diz assim que tem uma percepção que não está bem, você realmente não está bem. E seu sistema já está avisando. Mas na correria do dia a dia, a gente quer burlar isso. A gente quer esconder isso da gente mesmo. Até, né? Sabotagem. É isso mesmo. Que interessante, olha aí, para você ver como é legal. Até a gente nem entrou no tema, que é o seu trabalho especificamente, mas tudo isso que envolve já dá para a pessoa ter uma noção que é profundo o tratamento. Sim. Não é só um dente, com todo o respeito e a importância que o dente merece, mas ele é só um marcador, como você falou. Sim, ele é um marcador. Como uma dor no joelho é um marcador, como uma infecção urinária é um marcador, tudo é um marcador. Só que hoje, na nossa vida corrida, a gente acaba remediando esses processos. Né? A gente não olha a fundo, a gente trata, eu digo que é a ponta do iceberg, né? Quando você olha um desenho lá de um iceberg, ele é gigante, só que mostra uma pontinha. Então, a pontinha é a nossa dor. Mas o que causou está lá embaixo, tudo acumulado, e se a gente não trabalhar aquilo ali, daqui a pouco tem uma pontinha de novo aparecendo. E o diferencial também é o tratamento, né? Porque hoje a gente está acostumado com aquele tratamento, aquele modus operandi, aquele tratamento clássico. Vai, busca o médico e pega um medicamento, um remédio, pronto. Quero me livrar do meu problema, já estou curado, vou partir para outra. Mas esse tratamento envolve a vida da pessoa como um todo, né? Eu anotei aqui alimentação, sono, prática de atividades físicas. É qualidade de vida acima de tudo, né? Sim, porque dentro da qualidade de vida você vai ter todo o disparo bioquímico e biofísico, eles estão ligados, eles não estão separados. Então, quando você pratica um exercício, você tem liberação de hormônio do prazer. Se você libera hormônio de prazer, tem várias células receptores lá dentro que vão se satisfazer com ela. Então, você precisa dela, né? Por exemplo, se a pessoa tem vícios, por que uma pessoa tem um vício? Ela tem um vício porque ela quer cobrir alguma coisa. Então, aquilo pode ser uma ponta do iceberg, mas qual é o foco do problema? Então, é difícil a gente acessar o foco do problema. E nessa situação da saúde integrativa, a gente tenta chegar no foco do problema e não na pontinha do iceberg. Dentro disso, eu acho que uma questão que está muito em evidência, até por conta da pandemia, é a questão da imunidade. E eu assisti um vídeo seu falando disso também, que a busca pela imunidade não era uma busca pontual, específica, mas é uma conquista da imunidade que seria uma conquista mais sólida, mais constante. Queria que você falasse sobre esse assunto, por favor. Isso. Quando a gente fala de doença, então hoje, por conta da pandemia, todo mundo está muito preocupado com a doença. Não é que não tenha que se preocupar com a doença, mas você tem que se preocupar de não estar acometido para pegar a doença. Porque uma doença não entra num corpo blindado. Né? Um banco com caixa forte, ninguém quer entrar lá. Agora, um banco com a porta aberta ficou um pouco mais fácil. Então, quando a gente fala da questão da doença, você está mais vulnerável à doença se você não tem a imunidade. E as pessoas muitas vezes acham que vão conseguir a imunidade comendo coentro uma vez por dia ou tomando uma pílula mágica. Aí a gente já quer milagre, aí não tem. A imunidade ela tem que ser construída. São as suas emoções, é o seu físico, a sua alimentação. Quando você falou da questão da alimentação, é super importante falar da alimentação. Então, nós somos seres que fomos projetados pelo mesmo Criador que criou os alimentos. Só que nós não somos seres mutantes, mas nós comemos alimentos que são transgênicos. E esses alimentos transgênicos não são biocompatíveis com a gente. É verdade, porque eles não foram criados assim in natura, né? Eles foram modificados pela indústria, principalmente, né? Isso. Por conta da modificação, o nosso corpo ele pode ver aquilo como um agente inflamatório, como uma agressão. É como se quando entrasse o alimento, ele diz assim, o que eu faço com isso agora? Então, aquilo é uma inflamação, como se fosse um espinho que entra no seu dedo. Entrou o espinho, o que é isso? Eu preciso reagir com isso. Então, o cuidado com a alimentação é para que ele não seja inflamatório. Posso falar como se faz o diagnóstico disso? Sim. Sim. É simples. Você comeu alguma coisa e sentiu uma dor de cabeça, teve uma diarreia.
teve uma indigestão, teve uma queimação, aquele alimento não faz bem para você. É super simples. Nossa, então, e é tão importante isso, é você identificar os sinais, você interagir com a comida. As pessoas fazem muito de forma automática. Isso. Elas se acostumaram com isso e não entendem que há uma harmonia que tem que ser respeitada. E um sinal de desconforto é que algo está em desarmonia. Sim. Então, você falou o sinal, só que na correria do dia a dia, a gente não está preocupado com o sinal. A gente está preocupado de comer o que gosta e não comer o que faz bem para a gente. E até porque não é prioridade se tratar também, cuidar daquele sinal. Você tem que fechar o seu trabalho, você tem que fazer alguma coisa. Né? Todo mundo com metas para entregar, planejamento, tudo ali para ontem. Então, a gente acaba não olhando para a gente. Então, até você olhar, respeitar o seu corpo com a comida que você vai colocar lá dentro. Qual é o sentimento que essa comida traz? Ah, eu pedi num delivery ali na esquina. Ok, mas qual o processo de amor, né? Lembra, a gente tem memórias, a nossa avó cozinhava para a gente, fazia... Então, eu lembro desse prato. Essas memórias são positivas. Isso ajuda na nossa imunidade também. Legal. Agora, tudo isso que a gente conversou, todos esses conceitos, acho que já ficaram bem definidos, essa ligação e principalmente essa preocupação com o seu equilíbrio natural. Como tudo isso é aplicado agora na odontologia biológica? A odontologia biológica, ela é uma faceta da saúde integrativa, tá? Porque muitas vezes a gente, até pouco tempo atrás, se restaurava dente com metal, por exemplo, que são os amálgamas, aqueles prateadinhos, tá? Então, o nosso corpo, eu costumo dizer que a gente tem que imaginar que ele é uma latinha. Tudo que você vai jogando de lixo, ele vai acumulando. Então, o problema não é o lixo, e sim a quantidade de lixo que você coloca ali. Então, se a gente for pensar em metal, a gente está na odontologia biológica ainda, vou chegar lá. Não, mas eu achei legal esse exemplo do metal, porque a gente também se acostumou com isso. Sim, por exemplo, todo pacote que está no supermercado, ele tem alumínio e titânio alimentício. Então, você consumindo isso diariamente, várias vezes por dia, isso vai ter um acúmulo no seu corpo. E você não consegue secretar muitas vezes, porque é muito lixo, pensa no baldinho. Tá? Então, o que a odontologia biológica faz? Ela vai testar quais são os materiais que são biocompatíveis para o seu corpo. Então, o material que é biocompatível para você não é biocompatível para mim. Ela também diagnostica o quê? Ela vê um dente, ela vê uma dor ali e ela consegue chegar no órgão que está conectado com aquele dente. Ela também diagnostica campos interferentes. O que são campos interferentes? É quando um tratamento de canal, uma cirurgia, uma cicatriz na boca bloqueou a energia celular que passava naquele campo. Ou seja, uma dor de dente pode ser um indicativo de um problema mais grave, até de um problema cardíaco, de um problema de coração. E tudo isso a doutora vai falar no segundo bloco. Não saia daí. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que acontece aqui no estúdio da HIT TV em São Paulo. E hoje tenho o prazer de receber a nossa convidada, dentista biológica, doutora Elisângela Parron, que com muita simpatia, muita elegância tem falado aí primeiro, né, dessa questão, dessa filosofia da saúde integrativa. E aí agora a gente está direcionando o papo para o seu trabalho específico, que é a odontologia. Você falou no final do último bloco sobre a odontologia biológica, o conceito. E agora eu quero que o telespectador tenha a noção da aplicação prática. Por exemplo, uma dor de dente. Uma dor de dente é sempre horrível, ninguém tem boas lembranças de uma dor de dente, mas ela pode ter múltiplos significados. Sim, ela pode, né? E quando você fala uma dor de dente é terrível, nós temos um coração e 32 dentes, então são muitos dentes para você se sentir incomodado. Que legal. Então, assim, são muitos órgãos na mesma cavidade. Então, se você atrelar isso à condição de saúde, fica mais fácil de tratar. O que é meu trabalho hoje? Pois não. O meu trabalho é aliviar essa dor. Então, quando você pergunta, uma sensibilidade, uma dor de dente é um marcador? É. Então, o que é um marcador? Marcador é alguma coisa que vai dar um sinal para você que não está bom. Quais são eles? Uma dor de dente, uma gengivite, uma periodontite, uma secreção, um sangramento, uma sensibilidade. Toda vez que eu tomo alguma coisa gelada dói. Não é normal, porque os seus órgãos não são para doer. Se está doendo, tem algum desequilíbrio.
Tá? Então, a cárie é muito fácil. Quando você olha, não pode só ser aquele dente que está com cárie. O sistema que está conectado àquele dente também vai estar com deficiência. Então, esses marcadores é super importante. Aftas, né? Eu tenho sempre afta no mesmo lugar. Pode olhar que alguma coisa nessa relação dessa afta tem. Né? São coisas repetitivas. Ou então, até, você vai no consultório, trata um dente, daqui 6 meses aquele dente está ruim de novo. Ah, de repente o profissional não fez um bom trabalho, de repente ele fez um ótimo trabalho, mas o seu corpo não conseguiu regenerar aquela situação. Correto. Tá? Daqui a alguns meses, tá ruim de novo. É bom olhar de uma forma mais integrada e não só olhando como esse dente, entendeu? Outra expressão que eu li aqui, também me preparando para te entrevistar, que eu achei também bem interessante, que a boca é um microsistema. É muito complexo tudo que acontece na boca, né? Isso. Assim como você já deve ter visto falar na reflexologia, tem os pés, Sim. tem na aurícula, tem a orelha, tem o estudo da íris. Tudo isso é microsistema. Os nossos órgãos estão marcados em vários lugares do corpo. E a boca é um microsistema, onde você consegue ter a conexão do dente com um órgão à distância, ou com os órgãos à distância, porque muitas vezes um dente está relacionado a vários órgãos, não é só um específico. Se a gente começar a falar de órgãos, a gente consegue dar exemplos bem fáceis. Então, se você vê, às vezes, os incisivos inferiores, incisivos superiores e inferiores são os da frente. Esses que a gente sorri. Vamos ser didático. Isso, esse que a gente sorri e vê na tem uma frente. imagem, né, enquanto você fala, tem uma imagem que vai dos mostrar. dentes. Para ilustrar, enquanto ela vai falando, vai aparecer a imagem com essa ligação do dente e onde ele está ligado. Aí fica bem Agora a professora, vai sair a dentista, agora vai entrar a professora Elisângela dando uma aula agora para os nossos telespectadores, por favor. Tá ótimo. Vamos lá, quando a gente fala de incisivos, que são os dentes da frente, superiores e inferiores, a gente tem a parte de urogenital, rins e bexiga. Então, toda essa conexão, se você tem uma cárie sempre recorrente nos dentes da frente e tem uma cistite constante, você pode perceber que... Nesses órgãos está alguma coisa que deve ser checada. Tem alguma coisa que tem que ser checada. E é muito legal também a gente olhar o sentimento que envolve esses dentes, é a insegurança. Então, é mesmo? Agora... São a insegurança. Então, você não se sentiu protegido em algum momento, provavelmente na sua primeira ou na sua segunda infância, que desencadeou algum start ali que você não está conseguindo costurar, você não está conseguindo alinhavar. Então, é muito interessante olhar o rim e a bexiga, ver a condição da doença, mas também olhar nos dentes, tá? E tentar, arrumando o órgão, promover esse desbloqueio. Essa é a parte da odontologia biológica. Quando a gente vai para os lados, tem o quê? Os caninos. Né? Os caninos, acho que todo mundo sabe, porque é os dentes que quando o cachorrinho faz raiva, ele mostra, né? Os caninos. Os caninos, eles estão ligados a fígado e ele está ligado a olho. Né? Então, eu sempre gosto de falar dos caninos, porque com a idade, todo mundo vai perdendo a visão. Aos 40 anos, todo mundo tem que usar óculos, não tem isso? Só que ninguém olha que a ponta do canino está sendo desgastada. Você está perdendo um pedacinho do órgão. Então, se o dentista biológico conseguir restabelecer essa altura com menos idade, para ele não perder a ponta, seja um benefício incrível para ele melhorar a condição da visão. Que incrível, acho, não só para mim, mas muitas pessoas. Imagina só, você está tratando sua visão, seu olho, pelo dente. Já tinha ouvido falar nisso? Eu não tinha ouvido, doutora. Legal, né? Muito legal. E tem o sentimento. O sentimento desse dente é a raiva. Por isso que eu gosto... Isso! Por isso que eu gosto de falar. E raiva ataca diretamente o fígado. Então, a gente vê muito paciente aí com gordura no fígado, né? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Estou com gordura no fígado grau 1, grau 2. E não olha se tem uma restauração, como é que está a condição de um implante, como é que está o canal desse dente. Então, é muito legal fazer essa relação. Indo um pouquinho mais para o lado, a gente tem os pré-molares superiores, que é a situação do Covid hoje, que a gente vive a pandemia, que são os dentes que são relacionados a pulmão, que estão diretamente o sentimento relacionado a medo. Então, o que nós temos hoje? Medo de estar com a doença. Então, quando a gente fala com esse paciente e ele chega no consultório e ele está com esses dentes acometidos, você percebe que geralmente já teve a doença, ou se não teve, é o que eu brinco, vamos cuidar logo para não ter. Então, uma cárie, uma sensibilidade, uma restauração quebrada, um canal que está drenando pus. Então, ele está acometido direto com o pulmão. Então, se esse órgão está sem energia vital, que é o dente, o órgão correspondente também vai ter sem energia. E tudo que você precisa numa condição
de uma instalação de um COVID é que esse pulmão respire, que esse pulmão responda. Então, você vê muito, e aí a gente tem a tristeza que está alinhavada com tudo isso. Nossa, profundo, muito profundo. Inclusive, agora, uma aplicação prática disso que você falou é que durante a pandemia aumentaram muito os casos de bruxismo, porque as pessoas estavam tensas, preocupadas, com muito medo do que podia acontecer. Eu até presenciei isso com colegas de trabalho terem problemas de bruxismo, né? Isso evidencia o que você falou agora, na prática. Sim. Você vai fazer uma parafunção noturna, que é um trabalho que a sua boca faz que não era para fazer, então você está exercendo mais função por conta daquele estresse, tá? E isso chega a quebrar dente. Então, quando quebra um dente num bruxismo, ele vai para consertar o dente. Mas qual dente quebrou? O que estava mais frágil. Então, olhe o órgão que está relacionado, que você chega no órgão que está fragilizado. Então, o bruxismo é um sinalizador, é outro marcador que a gente pode ter aí. Alguns exemplos de dores de dentes assim que tem problemas comuns que a dor de dente indica e que as pessoas não sabem. É o que eu te falei, o processo inflamatório, né, a dor, ela tem alguma coisa inflamada, né? Tudo que está inflamado está aumentado de tamanho. Aquela coisa que estava ocupando o espaço, ela foi aumentada. Então, por isso que sente a dor. Muita gente chega no consultório e fala, eu sinto como se tivesse um coração batendo dentro do dente. Por quê? A inflamação. Perfeita essa frase, é um coração mesmo, pulsando. Isso, você sente por quê? Porque a quantidade de patógenos, de bichinhos que moram ali dentro, multiplicou e ele não tem para onde sair. Então, a dor de dente, o ideal é você ir antes dos problemas acontecerem. Porém, iniciou a dor, não fica achando que, estou com uma dor ao gelado. Não é nada. Estou com uma dor ao quente. Só não vou comer o quente que tá bom. Não, o seu corpo está dando sinais que alguma coisa tem aí. Eu vou reformular então a pergunta que talvez acho que não fui muito preciso. Coisas mais comuns que a dor de dente indica, que você vê no seu dia a dia, que os problemas mais comuns que dores de dente indicam e as pessoas desconhecem. A dor de dente ela está ligada ao processo inflamatório. É verdade. É isso, entendeu? E essa inflamação, para a gente que é dentista biológico, você olha no dente do órgão. Então, não tem como relacionar uma única coisa. Tá, mas não tem casos mais frequentes, assim? Por exemplo, quase certeza que a pessoa vai e ela tem um problema no digestivo. E é sempre... sim. Se for no dente. Eu queria exemplo prático para a pessoa que está em casa identificar. Molar superior. Molar superior é pâncreas. Ele chegou com o dente do molar superior acometido, você pode pedir marcador de pâncreas, que vai ter marcador de pâncreas isso ali. Que eu queria saber, porque daí a pessoa que está em casa, que está sentindo a dor, vai associar... Exatamente. Entendi. Então, por exemplo, eu te falei, incisivos, rim e bexiga, infertilidade. Muitas vezes a mulher... Só infertilidade, isso é um alerta para a mulher principalmente, né? E para os homens também, porque você precisa de um óvulo e precisa de um espermatozoide. Então, hoje, dentro da odontologia biológica, tem muitas pessoas que vão tratar os dentes para poder engravidar. Olha só que interessante. Esse exemplo que eu queria, porque daí a pessoa identifica mesmo. Consegue. Mas é muito bom. E agora, os mais graves, por exemplo, riscos de infarto, problemas de coração. Sim. O dente também é um indicativo muito preciso para isso, né? Muito preciso. Esses dentes quais são? São os dentes, os terceiros molares, que o pessoal conhece como dente do siso ou dente do juízo. E com a evolução da espécie, a gente foi mastigando e cada vez mastigando menos. Então, a nossa quantidade de osso na boca, ela foi diminuindo com o passar do tempo. Então, os dentes continuam o mesmo número, mas começa a não caber na boca. Então, por isso que eles estão aprisionados, estão ali trancadinhos, inclusos, precisam fazer cirurgias. Então, quando é feita essa cirurgia, tem que ter todo um cuidado e esse paciente tem que estar com o corpo dele com nutrientes, com minerais, com vitaminas adequadas para fazer essa cicatrização. Porque se essa cicatrização ficar errada, ele é um bloqueador cardíaco, por exemplo, que você falou. Então, ele é um bloqueador cardíaco, mas muito também a gente tem índice de depressão relacionada à remoção desse dente. Então, quando você pede, me traz exemplos, esses são fáceis da gente trazer. Fáceis e muito importantes, porque são casos corriqueiros e casos que as pessoas sofrem muito com isso. Então, eu achei que foram bem escolhidos esses exemplos que você deu. E você lembra de casos para ilustrar, de pacientes que viveram algumas histórias, que através do dente você mudou a vida das pessoas ou descobriu doenças graves? Você lembra de algumas histórias assim? Na verdade, eu digo assim, né, que
Eu acredito que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente só vai servindo, né? Então, assim, se o paciente estiver disposto a mudar, sempre vai mudar. Então, tem muitas histórias, tem muitos casos. Já fiz bastante diagnóstico de célula tumoral, tá? A gente já diagnosticou no começo, no meio, e casos que eram para ser quase terminais, esses pacientes conseguiram ir para a medicina e conseguiram tratar assim, mas o diagnóstico foi feito no consultório. Então, por exemplo, hoje, com essa ingesta enorme de carboidratos, desses refinados, a gente tem muito acometimento de pâncreas, que eu te falei. Então, a gente já fez diagnóstico de tumor de pâncreas, a gente já fez intoxicação nos dentes por metal para Parkinson, para Alzheimer. E essas pessoas trataram e hoje elas já não têm mais esses acometimentos chamados doença aí. Legal. Eu vou pegar aqui, ó, tem algumas soluções, como que a gente podia definir aqui? Alguns ajudadores, ajudadores assim. Que a doutora trouxe e fazem parte do tratamento. No terceiro bloco, nós vamos falar do tratamento, que, olha só, é um tratamento muito menos tóxico, muito mais saudável. E também outra parte importante, a parte psicológica, emocional que envolve esse tratamento. Tudo isso no terceiro bloco, não saia daí. Nós estamos de volta ao estúdio da HIT TV em São Paulo com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. Como eu sempre digo, aqui você tem especialistas renomados que dão dicas muito importantes para o seu dia a dia. E hoje o programa está mais do que especial. Elisângela, você tem me surpreendido a cada bloco, a cada resposta, tem trazido a revelação, desculpa o trocadilho, que não é da boca para fora, né? Porque realmente o seu universo ali é a boca. E quão complexa é a boca, né, Elisângela? Sim, sim. E a gente falou muito dos dentes, falou de tudo isso da boca, mas até agora não falou da língua. E no intervalo você me chamou a atenção, e agradeço por também me ajudar a conduzir o programa, falando da importância da língua. E através da língua também é possível identificar essas patologias, identificar a vida das pessoas? Sim, é possível. Como eu falei, é a mesma coisa dos dentes. Se você tem alguma coisa recorrente, que está sempre aparecendo uma lesão no mesmo lugar, na língua a gente tem marcadores de fígado, marcadores de coração, marcadores de intestino grosso, vesícula biliar, estômago. Então, se você olha sempre aquela língua, entre aspas, rachada naquele mesmo lugar. Até só te interromper, nós estamos mostrando a imagem da língua também, né? Tá bom. Que você preparou para a gente, muito detalhista, também trouxe essa imagem para ilustrar. Pode continuar. Tá ótimo. Então, se você olhar esse mapa que você está vendo e você repara que você faz uma foto da sua boca, vai lá na frente do espelho, coloca a língua para fora, tira uma foto no celular e compara com esse mapinha. Se você tem lesões de repetição em algum desses lugares, pode investigar. Se estiver na área de coração, é coração. Se estiver na área de pulmão, é pulmão. Então, você vai ver que é uma recorrência. E a pessoa que tem afta, ela sempre fala que é no mesmo lugar. Sempre tem nesse cantinho da língua. Então, quer dizer que aquele órgão está sem energia vital. Então, olhe para esse órgão com mais carinho. Então, a resposta pode estar na ponta da língua. Ótimo, coração. Legal. Agora, a gente falou muito de doença, de problema, de tratamento. E o tratamento? Como é o tratamento? Já que você faz esse diagnóstico, você tem essa preocupação integral, não é pontual. Uhum. Você tem essa preocupação como um todo. E o tratamento? O reflexo dessa preocupação interligada, como ela se dá em forma de tratamento? O tratamento, ele é extremamente humanizado. Então, não tem um protocolo que eu abra a gaveta e para essa doença é isso. Por quê? Aquele paciente levou aquela doença por um sistema, lembra que eu já disse, energético que não estava positivo, emocional, sensorial e depois vem aquela dor física. Então, esse processo para cada um é diferente. Um foi a dor da infância, outro foi o problema no trabalho. Então, com isso, a gente tem que olhar o que está faltando nesse paciente. É um mineral? É uma vitamina? É um hormônio? Qual é o nutriente que fez faltar? Né? E para isso a gente ajuda super na vida da gente os florais quânticos, onde você consegue fazer essas gravações e você vai ter poucos efeitos colaterais. Isso é uma das formas, sim, que a gente tem de tratamento. Tá? A abordagem é individual, cada um vai usar um floral específico para aquela situação, mas eles ajudam e eles não têm efeito colateral.
diferente de uma medicação que você tem lá na prescrição. É importante isso. Né? Serve para tal coisa, efeitos colaterais, 3 páginas da bula. Não que aquela medicação não seja importante naquele momento, mas dependendo daqueles efeitos colaterais, você está percebendo e está procurando uma outra forma de tratamento porque está achando que é uma nova doença. Então, quando a gente fala dos frequenciais, eles ajudam muito nessa questão. Por quê? Ele vai, às vezes, consertar um eixo hormonal que está desviado, a gente tem aqui o tireoide, que você tinha pego ali na mão, se essa tireoide está intoxicada, se está com excesso de metais. Então, são florais quânticos que vão contribuir para essa situação voltar para a situação de saúde e não trilhar para a parte da doença. Principal, menos tóxico, né? Menos tóxico. Apresenta alguns deles, então, para a gente, por favor. Olha, aqui você estava com esse aqui na mão, né? Aqui a gente tem o tireoide, e o tireoide é para fazer esse controle da tireoide. Então, a gente sabe que nós somos, se eu não me engano, o 2º país com maior índice de hipotireoidismo do mundo. Tá? Isso pode ser dado pela alto consumo de metal, que eu falei, porque a tireoide trabalha com minerais. E a gente está colocando metal, então eles vão competir. Tem uma disputa e ele entra no lugar. Então, você consegue, com outro, existe um frequencial que chama detox, que ele não está aqui, você consegue fazer um detox, você consegue fazer a eliminação desses metais através desse frequencial. Uma outra coisa super legal, que para quem está em casa, às vezes não tem acesso, como eliminar metais do corpo? Porque o metal é um bloqueador, como eu falei. Às vezes ele pode estar nos dentes, em forma de metal, de implante, de restauração. Você pode usar, muitas vezes, água de quiabo, você pode usar coentro, você pode usar clorela, que são coisas que as pessoas têm acesso. Então, se a pessoa tem alguma pigmentação na pele, ela vai no dermatologista e às vezes não consegue ter um diagnóstico. Faz um exame de metais pesados, às vezes é um excesso de metal. No dente vai estar mostrando. Quando eu olhar no dente, eu sei se são metais. Legal. Né? Então, isso pode ajudar e é de forma acessível. Coentro é acessível, clorela é acessível, os frequenciais é muito acessível e sem efeitos colaterais. E esse objeto aqui? Ah, esse é meu aurímetro. Eu testo tudo por biorressonância. Você falou que olhou lá, né? Você deve ter chegado na biorressonância. A biorressonância é simples de explicar. Pode pegar ele e mostrar aqui? Pode, mas eu preciso de um biotestador. Vou fazer algum teste? Não, só para explicar mais ou menos, a grosso modo, para as pessoas entenderem. Depois a gente coloca imagens em cima para ilustrar. Tá ótimo. Quando a gente lembra da Terra, tem o campo eletromagnético da Terra. Certo. E a Terra não cai porque tem os polos positivos e negativos. Certo. Nós também temos os mesmos, a gente só fica parado por conta da gravidade. Porque na Lua a gente não tem a gravidade. Então, eu tenho polos positivos e polos negativos. E eu tenho uma blindagem. Como é que a gente vê essa parte da blindagem? Quando alguém se aproxima de você, até uma distância você fica confortável. Um pouco mais você já não gosta muito, porque a pessoa está entrando no seu campo eletromagnético. Então, isso aqui consegue medir o seu campo eletromagnético. É física quântica? É física quântica. É isso mesmo. Até isso é muito complexo, assim. Como você falou, envolve energia mesmo. Quando isso, energia mesmo. As pessoas estão bem, parece que elas exercem esse poder de atração. E, ao contrário, elas repelem, né? Isso. E dá para medir por esse aparelho? Dá para medir por esse aparelho. Que interessante. Você lembra daquela pessoa que andava num solo para achar água? Né? Como que ela acha água com uma varinha, né? O pessoal usa uma varinha. É isso. Muito famoso nos desenhos animados do passado. Diapasão, é isso mesmo. Verdade, verdade. Agora, tudo isso tem um princípio, uma base de tudo, que é a questão emocional, né? Sim. Ela que vai dar o direcionamento, ela que vai ser o divisor de águas, e você costuma enfatizar muito isso, eu acho muito bacana no seu trabalho. Sim, essa questão emocional, eu falo que a gente consegue perceber muito quando porque a gente não tem uma percepção direta, mas para quem tem pet em casa, você consegue olhar o cachorrinho. Quem tem cachorro, quando você vai chegar, você nem chegou, ele já está latindo, abanando o rabo, ficando feliz. Por quê? Porque ele consegue captar o seu campo eletromagnético. O dele é mais amplo do que o nosso. Então, quando você fala de emoções, um cachorrinho na casa, ele também tem que ser tratado. Porque se a casa está em desequilíbrio, a casa que eu digo, o esposo, a mulher, a família, as crianças, o cachorrinho também está. Então, quando você fala do emocional, me chama muito para o pet, porque hoje as pessoas têm muito bichinho em casa. Então, o meu pet está com isso, está com isso, está com isso, está com isso. Então, olhe, porque ele está ficando doente para você não adoecer, porque o espectro dele é maior. Então, a questão emocional, a gente tem que estar em equilíbrio. Aí entra aquela parte que você falou no começo, as coisas que dão prazer, o exercício físico.
E nas coisas que dão prazer, eu queria enfatizar, não come o que te dá prazer, porque geralmente o que te dá prazer não te traz energia. Impressionante isso, né? Parece que até foi feito de propósito para você abrir mão mesmo. É um exercício de autocontrole acima de tudo. Acaba sendo um exercício porque você tem que comer o que te dá energia e não o que te rouba energia. Então é o que eu digo, você olha para o alimento e a gente sabe, será que eu deveria comer? Não coma, já tem um indício. Que é o sensorial, daqueles 4 passos que eu falei, né? Você já percebeu, você já está lá no segundo. O energético, você olhou para a coisa e falou, não está legal. Às vezes a gente entra em algum lugar com algumas pessoas que você quer sair logo dali, porque essa percepção do sensorial está te afetando, está te roubando o positivo, está te deixando mais negativo. E o bom é a gente estar em equilíbrio, né? E daí a gente vai naquela frase que a gente citou lá no começo, mas que para mim é realmente emblemática. A boca não chega sozinha no consultório. A partir daí, às vezes é muito fácil você falar isso com pessoas que têm esse entendimento, mas tem pessoas que têm os seus conflitos internos, precisam de tratamento e nem sabem de todos, não tem esse discernimento que você passou. Como tratar? Hoje eu tenho 2 perfis que chegam no consultório. Eu tenho o perfil que já conhece, que ele veio me buscar por esse motivo, aí eu preciso tratar através da integrativa, por isso que eu cheguei aqui. E eu tenho o perfil do paciente que está com dor de dente, que foi tratar o dente. Justamente, esse é o foco. O outro até é relativamente fácil, porque você pressupõe uma pessoa com mais consciência. Sim. Quando você atende esse paciente, eu já faço o diagnóstico, porque é fácil, né? A gente já está tudo amparado ali para fazer o diagnóstico. Eu peço exames, né? E nesses exames vão mostrar a mesma coisa que eu vi na boca. Então, quando eu apresento para ele e ele vê a coincidência, não tem como separar. Tipo, contra fatos não há argumentos. Você mostra... Né? Isso. Outro dia teve um menino que teve um problema no incisivo central, que é o dente da frente, e ele dizia assim, faz 2 meses que eu estou com dor nesse dente, tá? E eu tenho uma dor na perna, E não era eu que estava atendendo, eu estava numa sala do lado e eu só escutava. Eu sabia que o dente que era quebrado e eu pensei, é o posterior de joelho. E aí eu entrei na sala e falei, que parte do joelho que dói? Aí ele falou, aqui atrás. Mas sabe por que está doendo? Aí ele me explicou, porque eu estou patinando. Não é porque ele está patinando, é porque tem uma falta de energia no órgão que é o dente. Olha só. Então, quando você traz isso e fala, ele fala, é verdade, depois que quebrou o dente começou a doer. Ele consegue. Então, essas pessoas que às vezes relutam, que não querem ver, quando você mostra, e ela está aberta a ver, ela consegue ver. Legal. Bom, doutora, é muito legal essa conversa, me surpreendeu em vários aspectos, agregou valores para a minha vida, eu agradeço, além do programa, mas o programa vai chegando ao final. Foi tão divertido, tão rápido, que a gente não parou de falar 1 minuto, verdade. Não parou de dar com a língua nos dentes, mais um trocadilho aproveitando a sua área. Mas tem ainda 3 minutos finais que eu reservo para você fazer a sua despedida e também deixar os seus contatos, falar um pouquinho mais do seu trabalho, fica à vontade. É ótimo, eu agradeço o convite, foi um prazer. Realmente nem dá para perceber que já foram todos esses minutos, foi muito bacana. Eu espero que tenha ajudado. Para quem olha e às vezes não vê que tem uma conexão, busca a informação que você vai ver que tem conexão sim, e você pode fazer diagnóstico precoce, você pode se tratar de alguma doença que poderia atrapalhar a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho lá na frente. Isso é super positivo. Busquem sim sempre ver o ser humano como um todo. Eu acho que é importante você analisar a área específica, mas entender que isso está conectado, como ele disse, né? A gente conectar a mente, conectar o corpo, pratique seu exercício físico, coma direitinho, por favor. Não coma alimentos que não são compatíveis com vocês. Se vocês quiserem mais informações, tem no meu Instagram, doutora Elisângela Parron, tem no Facebook também, com o mesmo nome você encontra, e tem o telefone da clínica, que é o 11 94744 2011. Doutora Elisângela, mais uma vez, muito obrigado e continue nessa missão de fazer o mundo sorrir, né? E sorrir mais bonito. Amém, muito obrigada. Legal. E você, gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais que ela vai estar lá disponível, essa e muitas outras. Pelo YouTube, né? No canal HIT Notícias ou então no Facebook /programa Análise Direta. Você também pode participar pelo WhatsApp, mandando críticas, sugestões, enfim, falar um pouco com a nossa produção. O número 5511 99 224 7760. Repetindo, 5511 99 224 7760. E aqui é sempre assim. Você conta com a presença de um especialista renomado, falando de temas muito importantes para o seu dia a dia. Então, continue ligado,
e até a próxima.